A graça de Deus e a bênção de Deus seja sobre todos vocês. Eu sou Antônio Coutinho, esse é o meu canal no YouTube e Deus me deu uma palavra. Eu tive um desejo nesta hora, neste momento, de levar ao conhecimento dos cristãos, crentes em Jesus, que já batizaram, foram transformados pelo poder de Deus. Nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas uma palavra de ajuda nós queremos dar para vocês. Preste bem atenção. Tem muita gente que fica muito preocupada e alguns até afastam da igreja, volta para o mundo, porque acha que ele está dentro da igreja e ele praticou algum pecado. E esse pecado que ele praticou, ele acha que esse pecado já condenou ele e ele não está mais salvo. Mas com poucas palavras eu quero falar a respeito disso num versículo da Bíblia. Deus deixa através desse versículo da Bíblia uma palavra abençoada. Se você tem Jesus, aceitou Jesus no teu coração, mas depois que você batizou e está na igreja servindo a Deus, depois que você tem conhecimento da palavra de Deus, se você deslizar e pecar, a Bíblia fala que o crente não deve pecar, quem é filho de Deus não peca. Mas se porventura você pecar, você tem um escape. Quem fala sobre isto é o apóstolo João, o último apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo a morrer. Ele morreu com aproximadamente 100 anos de idade. Ele morreu em morte natural. Não quero muito falar a respeito dele, porque nós não temos muito tempo. Eu tenho aqui primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Ele dá um aconselhamento para todos nós a respeito desse assunto. Aqui está escrito a palavra de Deus em primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Eu vou ler aqui a palavra que eu queria mostrar para vocês, mas não vai dar para mostrar para vocês esse texto aqui, aqui na Bíblia, aqui no meu vídeo. Mas aqui está escrito que o apóstolo João escreveu inspirado pelo poder do Espírito Santo. Ele diz assim: meus filhinhos, ele era muito amável, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quer dizer o seguinte: a palavra de Deus fala que o apóstolo João diz assim: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, para que ninguém ande pecando por aí. Mas se porventura você tiver um deslize e pecar, você tem uma oportunidade diante de Deus quando você chegar lá. Porque todas as pessoas vão encontrar com Deus um dia. E a pessoa tem que estar preparada como um bom cristão. Eu não quero aqui dar liberdade para você andar pecando por aí. Porque tem gente que acha que ele peca hoje, amanhã ele arrepende, ele torna a pecar de novo, depois do amanhã ele arrepende de novo. Não é assim não. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Mas se porventura ele tiver um deslize e ele praticar algum pecado alheio que ele não deveria ter praticado, e ele se sentir muito triste porque o Espírito Santo de Deus avisou ele que ele está num pecado terrível e ele deve arrepender desse pecado. E se ele arrepender em vida, enquanto ele está na vida, arrepender desse pecado, aí logo após, no tempo de ele morrer e o corpo dele for sepultado
no túmulo, e a alma dele vai ser levada diante de Jesus para um juízo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenada morrer uma só vez e depois disso vir o juízo. Quer dizer, vai ter um juízo que vai julgar, a pessoa vai diante de Deus, vai ser julgado por aquilo que ele cometeu. Mas na hora que ele chegar lá e for julgado, vai passar diante dele tudo aquilo que ele cometeu de errado depois que ele aceitou Jesus e fora batizado. Mas quando ele estiver sendo acusado que ele está com aquele pecado, vai aparecer o advogado, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, esse aí arrependeu, ele voltou atrás, ele não voltou a pecar mais esse pecado, ele abandonou o pecado e ele está liberto e salvo. Então Jesus Cristo vai ser a propiciação, esse dia ele vai te defender diante do Pai, porque a Bíblia fala que ele mesmo falou, o Senhor Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei ele diante do Pai que está nos céus. Se você confessar que Jesus é o Senhor e arrepender do pecado que você cometeu depois que você praticou esse pecado, então você terá oportunidade de ser salvo. Você vai ver e vai sofrer também lá, sua alma vai sofrer, porque vai, assim, envergonhado, porque você vai chegar lá e vai ver que você pecou, mas só que você arrependeu. Se você arrependeu, a Bíblia diz que ele é fiel e justo, aqui embaixo, se confessarmos nosso pecado, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, essa é a palavra desta mensagem que eu estou pregando na Mensagem da Fé, no meu canal Mensagem da Fé, preparando o seu coração para você aproximar de Deus e ser salvo. Deus abençoe, Deus te dê muita graça e a paz de nosso Senhor Jesus e a bênção de Deus para aqueles que vão assistir pela primeira vez. Deixa seu like aqui nesse vídeo se você gostou e inscreva no meu canal, aqui embaixo, inscreva no meu canal Mensagem da Fé, Antônio Coutinho, e compartilhe para seus contatos. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você, na graça de Jesus Cristo nosso Senhor.